te causou algum dano, se ele te deve alguma coisa, coloca na minha conta. Isso é a doutrina da imputação. É isso que nós chamamos. Imputar é colocar na conta de alguém, tá? Então, é dessa forma que a gente entende como se desenvolveu, glória, se desenvolveu essa doutrina da imputação, tá bom? Boa noite. Não vai estudar, depois na conversa. Amém. Não tem prova. Vamos lá, irmãos. Então, a primeira coisa que nós vamos ver, a primeira imputação é da culpa de Adão sobre a sua descendência. Então, a imputação do pecado, da culpa de Adão sobre todo o ser humano, tá? O pecado original, qual é o pecado original? Onde foi o pecado original? Adão e Eva, lá no Éden, né? Trouxe o quê? Ele trouxe um defeito, né, na natureza humana, né? Que consiste o quê? Na perda temporária, podemos dizer assim, né, da nossa retidão. O homem foi criado perfeito por Deus. Tudo que Deus fez foi perfeito. Está lá em Gênesis, tudo que Deus fez foi perfeito. Só que o pecado, ele fez o quê? Ele deturpou essa natureza do homem que era perfeita, tá? Então o pecado original consiste na culpa que foi imputada a toda a descendência de Adão e na corrupção transmitida a todos os descendentes de Adão e Eva por geração. Então o pecado original lá no Éden, a culpa do pecado, as consequências do pecado, a corrupção do pecado, foi imputado a todo o gênero humano. Por isso que a partir de Adão e Eva, todo ser humano nasce já com uma natureza corrompida, com uma natureza pecaminosa. Por isso que Paulo vai dizer, lá em Romanos 13:3, que todos pecaram e estão o quê? Destituídos da glória de Deus. É todos, ele não está lá especificando ninguém, ele fala que todos, tá? Todos estão com a natureza agora pecaminosa. E aí Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 5, versículo 12: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, tá? Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Eu sempre digo para vocês, né, para os meus alunos, que existem textos na Bíblia que são muito difíceis, eu concordo. Porém, há textos que você não precisa nem estudar teologia. Só de você ler, você entende ele. Esse aqui é um, ó. Ele é claro, cristalino como a água, né? Ele vai dizer, ó, por um homem. Que homem? Adão. O pecado entrou no mundo. E o pecado tem uma consequência, tem um salário. Qual é o salário? A morte. Portanto, também a morte passou para todos os homens. Por isso que todos pecaram. Você percebeu aqui o jogo de palavras? Por um homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte. Assim, a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Tá? Então não há desculpa, tá? Daqui a pouco ele vai ficar ruim, tá? Mas eu estou cercando, já estou quase descobrindo qual é o problema, tá? Não é a lâmpada, tá? Daqui a pouco ele vai ficar ruimzinho, tá bom? Mas ficou já. Então, meus irmãos, essa é a primeira imputação. A imputação do pecado de Adão à sua descendência, a todos nós, tá bom? A segunda imputação é a imputação dos nossos pecados em Cristo, porque Cristo não veio para substituir o homem, ele não veio para substituir o pecador. Por isso que a Bíblia diz que Jesus levou sobre si os pecados da humanidade, do homem, tá? Então a imputação dos nossos pecados foram colocados na pessoa de Cristo, tá? Os pecados de Adão veio para nós, e os nossos pecados nós imputamos em Cristo, tá? Por isso que
Lembra quando eu sempre digo isso também? Que embora o curso de teologia ele tenha suas dificuldades, e eu compreendo isso, mas conforme a gente vai caminhando, a gente vai abrindo uma matéria, fechando uma matéria, os textos os estudos, os temas, eles vão se entrelaçando. Agora é só você lembrar da cristologia, aqui ó, do sacrifício de Cristo, por que ele morreu em nosso lugar. Lá nas aulas de cristologia que eu usei os textos de Hebreus, tá? Da carta aos Hebreus, por que tinha que ser Cristo, por que ele tinha que ter uma natureza humana, uma natureza divina. Aí você começa a entrelaçar agora os temas, tá? Então, Jesus veio, né? Encarnou e veio para morrer por nós. Ou seja, o nosso pecado foi colocado sobre Jesus, foi imputado sobre ele, tá? Essa é a segunda imputação, tá? E a terceira imputação? A terceira imputação é que a justiça de Cristo foi imputada a nós. É como se houvesse uma troca agora. Os nossos pecados são imputados em Cristo e pelos méritos de Cristo, a imputação da sua justiça é colocada sobre nós, tá? Então, a imputação da justiça de Cristo vem a nós. Por isso que nós somos o quê? Justificados mediante Cristo, tá? É Ele que realizou a obra, que morreu lá na cruz, tá? Que levou sobre si os nossos pecados e imputou sobre nós a justiça. Por isso que Ele falou na cruz lá, está consumado. Ou seja, não há necessidade de fazer nenhum tipo de sacrifício, não há necessidade de fazer nenhum tipo de obras para a salvação, tá? Então, a imputação da justiça de Cristo, ela é colocada sobre nós. Deu para entender essa doutrina da imputação? Então, vamos lá. Então essa imputação da justiça de Cristo, o que ela propicia para nós? Ela propicia que nós não precisamos mais pagar pelos nossos pecados. Não precisamos. Por quê? Porque Cristo fez isso, tá? Principalmente por esse. Foi por este pecado que Jesus morreu. A gente se converte a Cristo. Hã? Vamos supor, se eu fosse aquela pessoa que não tivesse conhecido a Cristo, não tivesse me convertido ao... Um ímpio. Um ímpio. Eu estaria ainda com a condenação. Isso. O ímpio, e isso é para quem é convertido. Ah, tá. Então, se eu não fosse convertido, eu estaria sujeito ao pecado original. Mas como eu me converti, O pecado, ele habita em nós. Não, esse daí eu entendi. Essa parte. Sim, o ímpio, qual a diferença nossa para o ímpio? Eu sou pecador, o ímpio é pecador. Só que eu, convertido, tenho sobre mim a justificação que é imputada por Cristo em nós. Sim. A diferença é essa. É uma diferença que parece pequena, mas ela é gigantesca. Por quê? Porque ela traz esse benefício aqui, olha, eu não preciso pagar pelos meus pecados. A Emma colocou bem, esse pecado aqui é o pecado original. Sim. E os pecados que nós cometemos no dia a dia da nossa vida cristã? Aí João vai dizer lá, a gente ora, pede perdão, e ele, como nosso advogado, nos perdoa e nos purifica de todo pecado. É esse pecado aqui, que vai levar o homem para o inferno, é o pecado original. Tá? Vale, irmão Alberto. Eu só queria a última referência da página anterior.